medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o Dr. Ivan Vale Pasquarelli, ele que é diretor clínico do Oral Face Instituto, com mestrado em ortopedia e odontologia facial. Ele é um ortodentista especializado em reabilitação, vamos dizer assim, da mastigação. Não é isso, mais ou menos? Mais ou menos Ivan? Isso. Mais ou menos Tudo isso. bem, Ivan? Como vai, Lafayette? Tudo bem? É um prazer estar aqui nesse belíssimo programa da Links, muito bem dirigido por você. Na verdade, minha especialidade é ortodontia e ortopedia facial, e que é uma das especialidades da nossa formação, da nossa profissão. A odontologia se divide, como na medicina, em várias especialidades, e uma delas é a que eu milito, é a ortodontia e ortopedia. E exatamente o que é a ortodontia? O que quer dizer? A ortodontia é uma especialidade odontológica. Nós cuidamos da posição dos dentes nas arcadas ósseas. Trabalhamos também com a ortopedia facial, que na verdade é a relação das bases ósseas do esqueleto da face com todo o crânio. Então, em resumo, é isso. Tá certo. E me fala uma coisa, com que idade que uma criança deve procurar o atendimento odontológico? Porque em ortopedia existe um estigma de que a criança deve procurar o ortopedista só após os 2 anos de idade, o que é um grande erro. Você aos 2 anos de idade, a criança pode ter problemas de difícil solução, porque já estão estruturados, né? Uma luxação congênita de quadril, um pé torto, um pé levemente torto já fica difícil, coisa que em ortopedia a gente consegue corrigir com gesso sem precisar de cirurgia. Após os 2 anos pode necessitar de tratamento cirúrgico. Qual que é a idade ideal dos pais levarem seu filho ao odontopediatra, ao ortodontista? Nós também temos na odontologia essa mesma situação. É muito comum a população achar que a criança primeiro deve perder todos os seus dentes de leite e estar na dentição já permanente, para aí serem encaminhadas aos especialistas, ortodontistas ou odontopediatras. Não é uma verdade. Hoje nós sabemos que quanto mais precoce for o encaminhamento dessa criança às clínicas especializadas, mais fáceis são esses tratamentos. Em torno dos 4 anos seria o momento ideal para se fazer uma primeira avaliação. A gente já consegue posicionar essa criança no equipamento de radiologia, no equipamento de radiografia panorâmica. A gente consegue fazer uma avaliação já esqueletal do crânio e da região de maxila e mandíbula. 4 anos já é uma boa idade para ser avaliado. E quais os problemas mais comuns que você vê na prática dia a dia com as crianças? Com as crianças. Nós vamos falar nesse primeiro bloco de criança, mostrar a imagem do segundo bloco, falar um pouco de adulto também. Legal. No segundo bloco. As crianças a gente percebe muito hoje, principalmente problemas relacionados à respiração nasal. Todas as alterações de respiração nasal levam a alterações no complexo maxilomandibular. Então a gente percebe as famosas faltas de espaço, que os pais muitas vezes chamam de apinhamento, é um nome bastante comum, onde os dentes não tendo espaço na arcada óssea, acabam se posicionando de formas bem atípicas. Nós temos também as mordidas abertas, que são características dos respiradores bucais. Nós temos as mordidas cruzadas, onde a respiração também é um fator bastante importante. Nós temos as alterações são em um número bastante grande, mas em geral elas se atêm a alterações respiratórias, se atêm a problemas fonoaudiológicos e a problemas hereditários também, né? Perfeito. As alterações congênitas também são bastante e costumes assim, por exemplo, a criança chupeta, mamadeira, até que idade se você pode dizer assim que a criança pode usar a mamadeira sem perigo de afetar a mordida, sem perigo de deformar a arcada dentária, vamos dizer assim, mais seguro. A idade que tem que largar a mamadeira. Em geral, a gente aconselha as mamães que tentem fazer uma troca dessa mamadeira, dessa chupeta e desse dedo por alguma coisa, motivar a criança a abandonar esses hábitos em torno dos 3 anos de idade. A gente sabe que até 3 anos, em geral, os problemas que se apresentam, que já se apresentam vários problemas, uma criança com chupeta, o dedo até os 3 anos,
mas são reversíveis. Mas reversíveis aí vai precisar de tratamento com o aparelho. Nem sempre. Por vezes, eles são reversíveis pelo próprio crescimento, pela própria condição muscular. E por vezes, os aparelhos, a partir dos 6, 7 anos, já terão que ser usados nessas crianças. O que a gente sabe é que, quando essas crianças continuam com esses hábitos após os 3, 4, 5 anos, a reversibilidade vai diminuindo. Perdão. E nós temos aí, então, problemas que vão ficando cada vez mais esqueletais. São problemas mais difíceis. Não seria ideal se a criança... Está certo que existe na fase do desenvolvimento infantil a fase oral, né? Ela quer chupar o dedo, quer chupar alguma coisa. Até que... É que eu acho que não se consegue também, mas o ideal seria quanto antes, melhor. Até antes dos 3, se com 2 anos. E que você diz assim, qual a sugestão? Trocar por alguma outra coisa? Que tipo de mania, né? Segurar um cobertor? Não. A gente fala um presentinho. Quando a criança já tem uma certa consciência dos fatos, que isso começa a acontecer, infelizmente, após os 4, quase. A gente, quando pega uma criança que já passou de 4 anos, que já dá para conversar, a gente tenta fazer uma troca, uma lembrança, um presente. A gente tenta usar de psicologia. Mas as crianças abaixo de 4 anos... elas não têm, a gente não tem muita psicologia, ela quer ou ela gosta e ela precisa daquilo. Então, infelizmente, o que a gente aconselha é que seja removida essa chupeta. O dedo é extremamente difícil. A gente, ao contrário, a gente tenta trocar, estimular as mães a trocarem o dedo pela chupeta, porque a chupeta a gente pode remover um dia, os dedos estão sempre ali, né? Amputando, fica meio complicado. Tá certo. E existe algum problema também, negócio do tamanho do furo na mamadeira? O buraco da... Existe. Isso daí é para um estímulo de crescimento da mandíbula. Isso daí já é uma alteração ortopédica. Normalmente as crianças que não são amamentadas no peito, elas não fazem aqueles movimentos de ordenha. E o movimento de ordenha, muito conhecido por todos, ao fazer a sucção no peito, a pressão é tanta, porque é muito difícil sair leite, e o movimento de ordenha estimula o crescimento da mandíbula. Então, em casos que a gente percebe mandíbulas por vezes pequenas, a gente já se pressupõe que ou não mamou no peito, ou a mamadeira tinha um furo muito grande, porque não necessitava de pressão. Perfeito. O estímulo de crescimento da mandíbula já se inicia na ordenha do peito da mãe. Então o ideal é ter um furo pequeno, uma madeira para... Um furo pequeno. Tá. As chupetas, o ideal é que elas tenham, caso haja necessidade de usá-las, que elas sejam no mínimo ortopédicas. São chupetas que têm uma anatomia um pouco menos agressiva para arcar. E é um pecado deixar a criança dormir com a mamadeira, quer dizer, não escova o dente, com certeza, né? E é uma dieta cariogênica, né? Digamos bastante assim, que vai gerar cáries na vida toda depois, né? Na vida adulta. Cariogênica. A gente vai acabar tendo ali uma coleção de bactérias anaeróbicas que são bactérias que não precisam de ar, né? A criança, principalmente a mamada noturna, ela fecha a boca e aí começa o problema. Tá certo. E aí, qual que é a importância da respiração em si no crescimento facial? Essa criança que você já falou, mas... É muito interessante. Como os otorrinos falam, a respiração nasal, ela é bastante importante para o crescimento do terço médio da face. O terço médio da face, ele, além de vários fatores de crescimento, a respiração nasal, o ar entrando pelas narinas, ele caminha diretamente para os seios da face. Os seios da face são estruturas ocas. Esse ar, ele como que insufla, ele estimula uma expansão dos seios da face. E é mais um estímulo de crescimento. Tanto o antero-posterior da face, a maçã do rosto, ela fica um pouquinho mais bem colocada, como que látero-lateral, no sentido transversal, o céu da boca estreito, que dá origem a mordidas cruzadas. Base de maxila, céu da boca estreito, quer dizer base nasal estreita. Menor aporte de respiração. Isso aqui é um exemplo de um céu da boca estreita. Isso é típico. Olha só, não sei se dá para fechar. Isso é típico de uma respiração... Respiração bucal. E hábito de sucção de dedo. Olha só. Aqui nós temos um caso de apiamento. São alterações
que acontecem de falta de espaço, onde a gente percebe que os dentes estão como uma pinha. Pinha, né? daí Por o nome. isso o nome apinhamento. É um nome popular Esse que veio aqui. da visão da pinha. Fica tudo embaralhado aí. Todos juntos. Mas por que isso é causado? Falta de espaço para que os dentes... Falta de osso suficiente para que os dentes consigam se colocar. Mas isso é genético ou Por um erro de vezes, respiração? por vezes genético, às vezes alterações respiratórias, alterações que surgem durante o crescimento da criança, problemas de adenoide, normalmente que levam a alterações respiratórias. Tá né? certo. Quase todos os casos que eu vou mostrar aqui também são. Aqui a gente tem um caso a gente chama de classe 2, que é uma relação esqueletal de mandíbula e maxila, onde a gente percebe que o maxilar, que é a arcada superior, está um pouco para frente. Normalmente a gente tem alterações, essas alterações são provocadas por hábitos, chupetas, sucção do polegar. Isso aqui é um modelo em plástico? Aí já é verdade, aí já é verdadeiro, é uma foto. Mas em cadáver? Como Não, é um paciente, a gente puxa, existe um aparelho onde a gente puxa, tira na o hora da lábio. fotografia, a gente judia um pouco do paciente. Poxa vida, para conseguir. Então isso aqui é ao vivo. Isso é ao vivo, isso é ao vivo e a cores. Perfeito. Aqui nós temos uma alteração que a gente chama de classe 3, que são os pacientes que têm um avanço, um aumento de crescimento da mandíbula. A gente tem uma mandíbula, a parte de baixo, bastante aumentada. São casos normalmente hereditários, são casos também provocados por alterações respiratórias e que, quando não tratados durante a infância... Ficam assim. Esse E aqui já é no adulto, né? Esse daí é num jovem adulto e quando não tratados na infância são merecedores de correção cirúrgica. Você tem que fazer logo após um os 18, encurtamento do arco da mandíbula. Da mandíbula, que é uma cirurgia ortognática. Tá certo. Né? Nós temos... aqui é uma mordida aberta típica provocada por hábito ou interposição de língua. Normalmente a gente tem também associados aí as alterações respiratórias. Esse modelo que nós acabamos de mostrar, Coloca aqui em cima. esse modelo que nós acabamos de mostrar, ele evidencia isso, é um paciente que teve uma alteração respiratória. Se não feita essa correção de uma forma rápida durante a adolescência, no mínimo, vira um caso cirúrgico. E de difícil correção, pelo que eu De estou vendo aqui. difícil correção. Porque o céu da boca é bastante... Bastante fechado, bastante atrofiado. O céu da boca assim já me diz que eu tenho uma base de nariz, um assoalho nasal bastante fechado e que uma respiração são problemas respiratórios que entram no ciclo de piora. E você acaba mexendo cirurgicamente no céu da boca? Assim. Sim, por vezes a gente coloca um aparelho chamado disjuntor e associado a um cirurgião bucomaxilar, um médico otorrino, a gente faz aí um trabalho combinado. Esse trabalho combinado faz a abertura do palato, a abertura da base nasal e a gente consegue uma melhora na posição tanto da arcada dentária quanto uma melhor respiração nasal. Quer dizer, quanto antes melhor, né? Pelo menos em ortopedia assim, antes, o osso é mais molinho, nós aprendemos que a ortopedia que os médicos usam é a mesma que o ortodontista usa. O corpo, o osso é o mesmo no corpo todo. Nós aprendemos muito com a medicina nesses últimos anos. Esse aqui é uma arcada de uma criança de quantos anos aqui? Esse daí é uma menina de 12 para 13 anos. Nossa, bastante. E aqui ainda dá para corrigir com o aparelho aqui? A menina em média para de crescer em torno de 15 anos para 16 anos. O menino termina o seu crescimento em torno de 18, 20, 21 anos. Então, as meninas, quanto antes, melhor, porque o término do crescimento é muito rápido. E ela vai usar um aparelho aqui durante quanto tempo, mais ou menos? Ela vai usar um aparelho ortopédico. Essa menina já usou, esse caso foi resolvido. Ela usou um aparelho ortopédico durante 2 anos, depois entrou com um aparelho de ortodontia fixa e não houve a necessidade de uma correção cirúrgica. Que bom. Esse caso já foi resolvido. O que mais nós temos? Deixa eu ver. Aqui nós temos uma mordida cruzada. No desenho não dá para se perceber muito bem, mas na foto a gente percebe. A mordida cruzada, na verdade, o maxilar e a mandíbula, os dentes do maxilar e da mandíbula, eles têm que se encaixar como se fosse uma caixa de sapato. Perfeito. A mandíbula é a caixa de sapato e o maxilar é a tampa. Então todos os dentes superiores sempre tem que fechar por fora. Quando a gente percebe uma mordida cruzada, que do lado direito, os dentes superiores eles estão fechando por dentro. Aqui, esse lado aqui, os dentes superiores estão para dentro. E aqui está para fora. E aí está para fora. O lado esquerdo está certo, o lado direito a gente tem uma alteração esqueletal.
Essa alteração pode ser corrigida com aparelhos ortopédicos, com expansores, e quase sempre associado também a hábitos ou alterações respiratórias. Como eu comentei antes, uma deficiência na respiração nasal acaba fazendo com que a gente tenha uma diminuição no crescimento transversal do maxilar. Perfeito. Não é? Aqui nós temos um caso de mordida bastante profunda. Quando nós pegamos uma criança de 4, 5 anos e identificamos uma alteração que nós chamamos de vertical, é quando o terço inferior da face está diminuído verticalmente, nós até deixamos essa criança chupar chupeta. Então a chupeta nem sempre é um mal. É um aparelho. Ela pode funcionar como um aparelho. Ortodôntico, para esse abrir segmento inferior abrir. Exatamente. Ele vir para fora. Nós temos um ângulo chamado ângulo goníaco, que é o ângulo da mandíbula. Nos casos onde a gente tem essa mordida muito profunda, por vezes esse ângulo ele é um ângulo muito fechado, perto de 90 graus ou mais fechado ainda. Então, se nós colocássemos alguma coisa que estimulasse o afastamento das arcadas, nós teríamos uma abertura no crescimento desse ângulo e essa mordida seria aberta. Normalmente essa mordida em meninas, isso ainda são estudos que no mundo inteiro se faz, a gente tem muitos casos de dor de cabeça. Então, dor de cabeça na infância, por vezes, tem a ver já com a posição e a postura dos maxilares e dos dentes. Perfeito. O que mais temos aqui? Aqui nós temos uma mordida certa. Olha. Eu mostrei tanta coisa errada, agora estou mostrando alguma coisa. Esse é o objetivo final. Assim que tem que ser, né? Esse é o nosso objetivo final. Quando a arcada superior ela fica um pouquinho levemente anteriorizada e verticalmente os dentes superiores transpassam os inferiores em poucos milímetros. E a gente tem toda uma relação de encaixe, de chaves e uma relação muscular com todas as estruturas esqueletais que é muito importante. Esse paciente é um paciente teoricamente equilibrado. Aqui é uma imagem que mostra o crescimento da face, só para a gente ter uma ideia. Se eu consigo estimular o crescimento, todos os dentes que estavam apinhados, como eu disse no início, eu consigo fazê-los abrir. Quem está mudando aí, na verdade, é o esqueleto, é o osso. Então a ortopedia, como na medicina, nós direcionamos o crescimento ósseo, induzimos, aceleramos, desaceleramos, induzindo uma melhora na posição dos dentes, uma melhora na parte funcional e mastigatória do paciente. Beleza. Tá? Cadê a imagem? Aqui nós temos um caso, infelizmente, de uma paciente já adulta que procura o ortodontista, nos procurou, esses casos eu tenho autorização para mostrar, nos procurou já numa fase adulta. Nós temos o esqueleto, a mordida totalmente aberta, ali na frente os dentes não se tocam. Essa é uma cirurgia combinada entre o cirurgião bucomaxilo e os ortodontistas. É retirada uma lâmina, uma fatia do osso do maxilar, feita uma outra incisão, gira-se o maxilar, tira-se o contato com os dentes inferiores. Uma cirurgia bastante comum hoje no Brasil, os maiores especialistas do mundo. A gente tem brasileiros, inclusive, vários colegas. E depois de feita essa pequena cirurgia, nós temos aí o resultado final. E por onde é a cicatriz? Onde que é o Não corte? é cicatriz, é tudo feito por dentro. Tudo por dentro? Tudo por dentro. Essa é uma das grandes vantagens, é que a gente não tem cicatrizes. São cirurgias... E muda esteticamente? Muda. São cirurgias extremamente... Olha, o rosto, a gente percebe aqui uma dificuldade para fechar a mandíbula, para juntar os lábios. Aqui é um caso muito parecido. Uma alteração. Esse caso, se corrigir durante a infância, não precisaria chegar a uma cirurgia dessa. São as mordidas abertas em adulto. Pois é, olha aí, trabalhão, hein? Tem que pôr placa, tudo. Essa placa São é colocada de por titânio, dentro? Por dentro. São placas de titânio. E a mordida fecha. Quando é o que você comentou, os casos ortopédicos, quando a gente consegue observá-los ainda na tenra infância, sempre são solucionáveis, ou a grande maioria deles. Já na fase adulta, a melhora é impressionante. Tá? Aparelho ortodôntico, fixo, metálico, transparente, e agora nós temos o que há de mais moderno na ortodontia mundial. Aqui tem um aparelho também? Aí tem um aparelho na Fayette. Espera aí, volta aqueles para voltar. Aqui, backspace. Isso.
Esse aqui é o convencional, convencional né? que nós usamos muito. Tá. Esse próximo já é um transparente, são os famosos aparelhos de porcelana, o acrílico, já são bastante estéticos. E agora... Aquilo é colado, é colocado uma colado, cola? É colado no dente. E aqui está com o aparelho aqui também? Aqui está com o aparelho. O aparelho é isso. É uma técnica... Vamos abrir aqui, Luciano. É uma técnica que utiliza computador... é uma técnica todinha computadorizada, o tratamento é feito no computador, a gente projeta vários modelos, a gente trata o paciente no computador, depois fazemos esses alinhadores, que são chamados de clear aligners. Nos Estados Unidos isso já está muito comum, no Brasil nós já estamos fazendo isso também com bastante assiduidade, e isso substitui os aparelhos fixos. Olha, isso, como você diz, é medicina de ponta. Isso é odontologia de ponta. Maravilhoso, porque eu vejo aqui é um acrílico, um acrílico rígido, diferente daqueles outros aparelhos para clareamento. É bem molinho. Esse aqui nós chamamos de plástico mecanicamente ativo. Isso daqui foi desenvolvido pela NASA. Lembra bem um PET, que seria quase aquele plástico da garrafa de Coca-Cola, se a gente prestar atenção, só que ele é bastante específico para esses movimentos. E os clear aligners são na verdade, o futuro da ortodontia. Da ortodontia até da ortopedia facial. A gente tem conseguido resultados maravilhosos. Então, caso onde o paciente não pode, por motivos de trabalho, por vários motivos, utilizar outro tipo de aparelho, esse aparelho hoje é o mais indicado. Mas também tem que usar vários, quer dizer... São vários pares de aparelhos. Recebe vários, quer dizer, um tratamento desse. Vários pares incrível, de aparelhos. Não, porque não aparece, é bem diferente. Aqui esse já é o convencional. Esse é o convencional. Todo colorido assim, o que aí as crianças adoram colocar cores, né? Isso daí é muito divertido. Eles ficam chateados quando a gente não tem alguma coisa colorida. Né? O adulto já se abstém um pouco da cor. Aparelho, eles colocam o time de futebol no aparelho. Isso, todos eles adoram. Olha só. É o lado lúdico do tratamento, né? Então ele fica divertido, facilita bastante a criança. Inclusive esse aqui fica mais difícil de fazer a higiene, né? Prende alimento. Sim. Esses aparelhos, eles são maravilhosos, são muito importantes na ortodontia, só que eles são difíceis de higienização. E aqui que faz o aperto. Eu tenho algumas imagens dele aqui, eu não sei se nós teríamos tempo. Não, acho que vai. Você vai ter que voltar. Opa, vai ser um grande prazer. Esse campo é vasto, vai ser um grande prazer. É vasto, olha. É um assunto apaixonante. Eu sou suspeito para falar porque é o que eu milito no dia a dia. Essa área da odontologia é demais. Uma documentação maravilhosa. E é isso aí, telespectador. Você vê que é muito bem documentado e tem jeito, mas a melhor maneira de você ter os seus dentes em ordem é ir quanto antes procurar um ortodontista e prevenir. Né? Porque é muito mais fácil prevenir do que você se submeter a colocar uma plaquinha de titânio, fazer aquelas osteotomias, que são coisas que deu para ver aqui que é bastante sofisticado e sofrido, né, de certo modo. Com certeza, né? Evitáveis, são cirurgias em geral evitáveis. Muito bom. Ivan, foi um prazer, viu? Prazer foi todo meu. Você está de parabéns. Você está de parabéns, o programa está de parabéns, a Links também. Muito obrigado pelo convite. Que isso. E entre no nosso site www.links.com.br e mande a sua opinião. E querendo saber mais sobre esse assunto, também entrando no site. Medicina de ponta.